Então vamos lá, falar um pouquinho das características de Sim. cada perfil. Eu coloquei um paralelo aqui no slide, né? Dominante executor, influente comunicador, estável planejador e conforme analista. Porque eu uso muito essa nomenclatura, executor, comunicador, planejador e analista, porque é a nomenclatura que o mapa que eu me utilizo traz, tá? Então eu vou falar muito nessa linguagem, mas eu quis trazer o dominante, influente, estável e conforme por conta do DISC. E aí o estável aqui é o S de stability, tá? Só para a Ok. gente entender a nomenclatura. Então aqui eu trouxe as características, né? O comunicador, falar um pouquinho dele, né? O primeiro que aparece aqui, é aquela pessoa que, como o próprio nome já diz, é extremamente comunicativa. É aquela pessoa que tem muita facilidade de relacionamento. São pessoas bastante entusiasmadas, otimistas, aquela pessoa que tá tudo dando errado, mas ela tá pensando, não, calma, vamos dar um jeito. Ela sempre pensa de uma maneira diferente para trazer uma solução para aquele problema que está acontecendo. Essa é uma grande habilidade do perfil comunicador. O comunicador ele é altamente criativo, tá? A chave do comunicador, e eu gosto de trazer assim alguns pontos específicos para a gente conseguir memorizar. A chave do comunicador é o fazer diferente, é a alta criatividade que gosta do fazer diferente. A gente tem dois perfis mais extrovertidos, que é o comunicador e o executor, e a gente tem dois mais introvertidos, que é o planejador e o analista. Dessa primeira divisão, a gente já consegue, de repente, se localizar, né? Então, se eu sou mais extrovertida, muito provavelmente eu tenho o comunicador ou o executor de maneira predominante. Se eu sou mais introvertida, o planejador e o analista, tá? Lembrando que a gente pode ter, a maioria das pessoas tem dois perfis, e aí eu posso ter o planejador junto com o comunicador, ou o executor junto com o comunicador, tá bom? Enfim, N combinações aí. O comunicador, ele é mais, então, extrovertido e ele é mais voltado para pessoas do que para processos. Ele é mais emocional do que racional, tá? Então, é aquela pessoa que muitas vezes pode ter dificuldade de dizer não para alguém, né? Tem uma tarefa para fazer, mas tem alguém aqui que está precisando de mim, eu muito provavelmente vou largar a tarefa por conta desse relacionamento, para atender uma amiga, enfim, seja lá quem for, tá? Então tem foco mais em pessoas do que em processos. Eu gosto de trazer, né, então, os pontos altos de cada perfil, e eu gosto de trazer também os pontos de atenção, que seriam os pontos cegos, vamos dizer assim, né? Tudo bem que tem cego para bom e cego para ruim, mas o ponto baixo, qual é o ponto de atenção do comunicador? É justamente essa questão da falta de foco. Então, essa coisa da alta criatividade, do gostar de relacionamento, né? Faz com que o comunicador traz uma certa desorganização para o comunicador, tá? Uma falta de foco. Então, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo. Eu iniciei uma dieta, o meu amigo me chamou para comer uma pizza, muito provavelmente eu vá comer a pizza, porque o que importa para mim é o relacionamento. Então, eu saio do foco em prol do relacionar, tá? Então, esse é um ponto de atenção. Essa desorganização, ela acontece para o comunicador também com a mesa de trabalho, com o guarda-roupa, né? Então, são pessoas naturalmente, vamos colocar assim, desorganizadas, tá? É essa questão da alta criatividade, de eu ter que ter tudo à mão para eu poder criar, para eu poder produzir, tá? Então, esse seria o ponto de atenção do comunicador. O executor, né, eu comecei pelo comunicador, mas eu vou voltar ali no executor, que é o primeiro dominante. O executor, ele também é mais extrovertido que introvertido, tá? Só que ele tem foco em processos.
em procedimento, ele é mais racional que emocional. O executor é aquela pessoa acelerada, impaciente, que quer tudo para ontem, que você está explicando como tem que fazer, ele já está fazendo, tá? São pessoas inquietas. São pessoas bastante competitivas, que adoram um desafio, são pessoas que têm a liderança de maneira natural. Então, em ambientes corporativos, por exemplo, é muito comum você ver executores na liderança, tá? Por conta desse foco no resultado, por conta da agilidade que eles possuem, por gostar de competição. Então, em ambientes corporativos, normalmente você trabalha com metas, né, com desafios, e eles acabam se dando muito bem por conta disso. Eu falei da chave do comunicador, que é o fazer diferente, a chave do executor é o fazer rápido, né? Eles gostam de agilidade. O executor, qual seria o ponto de atenção, né, do executor? Então, se tem essa coisa boa do mão na massa, da entrega com agilidade, por outro lado, eu falo que o ponto alto é o que traz o ponto baixo, né? O executor é aquela pessoa que de repente olha para trás e fala: se eu tivesse me planejado melhor, se eu tivesse feito com mais calma aqui, eu teria obtido um resultado melhor, ou eu não precisaria ter o retrabalho aqui, eu não precisaria repetir aquilo que eu já fiz. Então, são pessoas que se veem com esse retrabalho, que se veem entregando rápido, mas às vezes não tão completo como poderia, tá? Esse seria um ponto de atenção. Vou dar o exemplo do meu filho, o mais velho, ele é executor comunicador, tem 7 anos, aí na aula online, durante a pandemia, a professora explicou a matéria, ele olhando, a hora que ela deu o start para fazer a tarefa, ele começou: eu vou ganhar, mãe, eu vou ganhar, eu vou fazer aqui, eu tô ganhando, vou entregar primeiro, né? E aí, o trabalho estava com a letra não muito bem feita, e o desenho não muito bem pintado, e aí eu sabendo que ele é executor, né, normalmente a gente tem uma postura de julgamento, e aí a gente parte e fala: poxa, mas isso aqui tá horrível, a letra tá um garrancho, o desenho tá mal pintado, a gente costuma partir, né, para esse lado de crítica. E eu sabendo que ele é o dominante, que ele é o executor, eu falei: filho, mas olha só, e se a competição fosse do desenho mais bem pintado? E aí ele olhou para a tela e falou: ai, a Maria Clara ia ganhar. E se fosse da letrinha mais bem feita? E aí ele olhou para a tela e falou: ai, foi o fulano que ia ganhar, né? Então, já que é uma competição, vamos estimular ali por um outro lado. Isso acaba sendo tão efetivo, né? E eu estou dando o exemplo dele, mas para a gente perceber isso em nós, que passaram-se uns dias e ele veio com um cubo de Lego e falou para mim: ó, se eu tivesse feito com pressa, eu não teria conseguido, né? Então, é essa transformação que a gente quer por esse viés aí do temperamento, tá? O planejador, então, passando para o planejador, ele é mais introvertido, né, do que extrovertido. Só que ele também tem foco em pessoas, assim como o comunicador. Então, a gente falou de 2 perfis mais expansivos, né? O planejador é aquela pessoa calma, tranquila, como eu coloquei, que tem ritmo constante, que gosta de fazer as coisas no tempo dela, que não gosta muito de pressão, né? São pessoas pacientes, normalmente são pessoas bastante conservadoras, né? Então, são pessoas bem calmas, bem tranquilas. O planejador, eu falo que é o perfil mais empático que tem. Se tem um perfil que sabe se colocar no lugar do outro, é o perfil do planejador. E aí eu trago sempre o exemplo da minha irmã, que tem um planejador no perfil, e quando ela era criança, ela chegava com a caixinha de lápis de cor cheia de lápis branco. E aí minha mãe falava: filha, o que aconteceu aqui? Ela falava: ai, mãe, que os meus amigos não gostam do lápis branco, então eu troco. É aquela pessoa que você encontra na rua e se você falar: nossa, que brinco bonito, ela tá tirando para te dar, né? Então são pessoas que de fato se colocam no lugar do outro, que estão sempre em prontidão ali para ajudar. Às vezes você conta um problema aleatório, você encontra com aquela pessoa, depois de um mês ela vem te perguntar daquilo, você nem lembrava mais, aquilo estava resolvido, né? Então são pessoas que de fato sabem se colocar no lugar do outro.
Qual que é o ponto de atenção, então, do planejador? Um dos pontos já deu para perceber que ele é o perfil oposto ao executor. Então, a gente tem opostos aqui. Então, o executor é o oposto do planejador, o comunicador é o oposto do analista. Então, eu falei que a maioria possui 2 perfis de maneira predominante. A gente tem cerca de 5% das pessoas que apresentam o perfil exatamente cruzado. Eu tenho exatamente os perfis opostos na predominância, tá? Pode acontecer. É importante falar isso porque as pessoas às vezes vão se identificando, né, conforme a gente fala das características, e pode acontecer. Qual que é o ponto de atenção, então, do planejador? Se ele está colocando o outro antes dele próprio, isso pode virar um ponto de atenção. A pessoa não consegue dizer não de jeito nenhum, ela acaba não conseguindo priorizar as tarefas que ela precisa entregar. Em ambiente corporativo é muito comum a gente ver os planejadores falando assim, poxa, mas eu entreguei tão direitinho o meu trabalho e eu nunca sou reconhecido. Às vezes perde o tempo da entrega. Então, se eu tenho um executor que é muito acelerado, o planejador ele tem uma tendência a ser calmo demais em determinadas tarefas, em determinados posicionamentos. Ele precisa estar extremamente seguro para ele conseguir partir para a ação, para ele conseguir tomar uma decisão e entregar o resultado. Então, esse também é um dos pontos de atenção. Eu sempre falo que o planejador é aquele que não escolhe o sabor da pizza. Então, vamos pedir uma pizza? Vamos, do que você quer? Tanto faz, o que você quiser. Para mim tá tudo bem. De fato tá tudo bem. Embora outros perfis, o executor normalmente se irrita e fala, nossa, nunca se posiciona, não tem uma opinião própria, não tem personalidade. É assim que a gente fala, né? Executor e comunicador tem personalidade forte. O planejador, ele não tem personalidade. É essa leitura externa, sendo que a personalidade está justamente nessa questão do altruísmo, né? Porém, se eu estou morrendo de vontade da pizza de calabresa, mas eu estou me contentando com a de mussarela, isso é um ponto de atenção. Estou dando um exemplo bobo, mas se a gente levar para um patamar de alta relevância dentro de uma decisão, então isso tem um certo peso, tá? E aí, por fim, a gente tem o perfil analista, né, os conformes. Os analistas, eles são calmos, são organizados, são diligentes, muito parecido com o planejador, né, nesse sentido. Eu não falei da palavra-chave do planejador, eu coloquei ali entre parênteses, é o fazer junto, tá? Por conta dessa questão da segurança, né, fazer com segurança, fazer junto é a chave. E o analista, então, ele é muito parecido no sentido de ser calmo, organizado, conservador, autodisciplinado, porém, o analista ele tem foco em processos, não em pessoas, né? Eles são mais racionais também, assim como os executores, não tão emocionais. Eu costumo dizer que o analista ele é professoral, é aquela pessoa que gosta de estudar, que estuda, que se instrui bastante para entender qual é o jeito certo de se fazer as coisas, né? Então, se a gente tem o comunicador que é muito flexível, que está sempre buscando um jeito diferente de fazer as coisas, para o analista existe o jeito certo e o jeito errado. É muito difícil para o analista flexibilizar. Ele não consegue, muitas vezes, pensar de maneira a flexibilizar para achar uma solução para algum problema, né? Então, existe o jeito certo e existe o jeito errado. É difícil para ele flexibilizar nesse sentido. Eles são muito metódicos, eles são perfeccionistas. Essa é a palavra, né, para o analista. Bastante perfeccionistas. O analista ele chega a procrastinar ante a impossibilidade de sair perfeito. Se ele olhou de longe, analisou, viu que não vai dar certo isso aqui, ele nem começa, tá? Ele nem tenta, por conta dessa questão do perfeccionismo. Ainda trazendo essa questão do perfeccionismo do analista, que quando eu falo isso, o analista perfeccionista, meio que dá um nó na cabeça das pessoas. Elas falam assim, nossa, eu tinha certeza que eu era comunicador, agora eu estou em dúvida, eu acho que eu tenho um analista alto. Ou eu tinha certeza que eu era comunicador com planejador, ou comunicador com executor,
enfim, agora eu estou em dúvida, né, por causa do perfeccionismo. Isso porque a gente vive numa sociedade em que o perfeccionismo é muito cobrado de nós, né? A gente não pode parecer imperfeito, a gente tem que estar perfeito o tempo Acertado o tempo todo, né? Isso. E aí, o meu convite aqui é essa reflexão. Eu sou perfeccionista como método ou eu tento fazer tudo perfeito a ponto de não acolher as minhas vulnerabilidades, né? Então, eu falo que o primeiro passo para o autoconhecimento, para esse processo de autoconhecimento, é de fato entender como que eu funciono, as minhas habilidades, as minhas preferências, enfim. Esse é o primeiro ponto. Quando eu entendo isso, o segundo passo seria a autorresponsabilidade. Então, o que eu faço com aquilo que eu tenho? Então, por exemplo, agora eu entendi por que eu sou bagunceira, é porque eu sou comunicadora. Agora eu entendi por que eu sou desorganizada. E aí? Tudo bem, agora eu entendi, é assim mesmo, tá lá, existe uma teoria sobre isso, e aí eu relaxo? Não, eu preciso me autorresponsabilizar. O que eu vou fazer, então, com isso, né? E aí, será que eu não estou olhando, não estou acolhendo esses pontos de vulnerabilidade como tem que acolher, né? Porque vulnerabilidade, todos nós somos vulneráveis, Sim. Né? Vulnerabilidade todo mundo tem, embora a gente tente o tempo todo botar para debaixo do tapete, todo mundo tem, né? Eu não poderia estar aqui falando como uma especialista em comportamento se eu não aceitasse a minha vulnerabilidade. Então não dá ruim na minha vida nunca, eu não erro nunca, eu sou perfeita no comportamento? De jeito nenhum. Eu erro todos os dias, né? E é esse acolhimento que tem que acontecer. É o que a gente falou, né, um pouquinho antes de entrar aqui. Sim. É dar o nosso melhor possível, né? E isso está dentro do comum ali, né?